Quem acompanhou o julgamento foi a Aline Nastari e o Bruno Henrique, Aline. Foi multado em R$100 mil, né? Valor máximo previsto em lei, mas absolvido ali de pegar jogos em punição. Bom dia para você, um beijo, bem-vinda ao De Placa, Aline. Opa, bom dia para você, Otávio. Bom dia para todo mundo aí. Olha, eu tava rindo aqui, mas era obviamente das piadas do Leite. Não tinha nada a ver com o caso Bruno Henrique. E nós Inclusive, estamos o Vitor falando Sérgio, ele e nós estamos falando com uma sempre pessoa que impressiona, está na PS. fase lactente. É verdade, Exatamente. E aí, exatamente. meu sogro, ele é gastropediatra. E aí ele me passou essa informação que você agora colocou aí no programa, que o único ser humano que bebe leite na fase adulta somos nós. Aí quando eu ouvi, eu falei, cara, realmente a quantidade de informação que tem aí é uma coisa absurda. Mas vamos falar do caso Bruno Henrique e do julgamento de ontem. E eu acho que esse é um tema que vale muito a pena a gente aprofundar um pouquinho nele, porque eu vejo muita gente nesse momento sem compreender exatamente o que aconteceu. E aí vale a gente já começar dizendo que a justiça julga infração. A justiça julgou aquilo que a promotoria denunciou. O que a promotoria onde a promotoria denunciou o Bruno Henrique? Nos artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no 423, no 243 e no 243A, além do 191. E por que o Bruno Henrique, lá em primeira instância, tinha levado 12 jogos e R$60 mil e passou para R$100 mil? Porque a defesa conseguiu desqualificar tecnicamente esses dois artigos, os artigos 243 e o 243A. O artigo 243, ele fala sobre atuar deliberadamente para prejudicar a equipe. Aí você tem os advogados do Flamengo que chegam ali e dizem, olha, não, o Bruno Henrique fez aquilo tudo porque foi um pedido do próprio Flamengo. É comum no futebol brasileiro você forçar um cartão amarelo para participar de uma partida que seja mais importante do que aquela ali. Então, não prejudicou o Flamengo. Não foi uma atitude deliberada do jogador nesse sentido. Então, você já tem um argumento para desqualificar o 243. Aí você vai para o 243A, que fala sobre atuar de forma antiética, de forma a prejudicar o resultado. Eles também entendem que essa atitude do Bruno Henrique, ela não tem consequência no resultado da partida. Com isso, eles desqualificam também o 243A. E aí resta o 191, que o 191 fala sobre compartilhar informações privilegiadas. Aí sim, o Bruno Henrique teria compartilhado uma informação que ele não deveria para o seu irmão e a família acabou, de alguma forma, tendo uma vantagem, um benefício por conta do mercado de aposta. E aí, nesse artigo, o Bruno Henrique levou pena máxima. E a pena máxima era R$100 mil. E por isso que, no fim, o Bruno Henrique teve essa pena, né? Essa vai ser a pena da infração dele e não a anterior. E aí existem vários pontos que a gente pode discutir e que foram levantados pelos auditores. Talvez, se ele tivesse sido enquadrado no 258, que fala sobre simulação, ele poderia levar de 1 a 6 jogos. Mas a partir do momento que o promotor não denuncia nesse artigo, esse artigo não pode ser julgado. Então, tem muitos termos técnicos que acabam explicando, dizendo melhor, o que aconteceu no julgamento de ontem. 2 pontos relevantes, né? Um, que o Bruno Henrique esteve presente no julgamento da última segunda-feira, mas ontem ele só participou de forma virtual. E um outro ponto é que esse processo continua rolando na Justiça Comum. O Ministério Público fez também uma denúncia e ainda é um outro caso. Esse julgamento que a gente falou ontem é apenas o julgamento na esfera esportiva, porque aí já tem muita gente tratando, vai sair ileso, é porque são coisas diferentes e tem pontos muito técnicos e muito específicos da justiça. O que a gente pode discutir? Será que o CBJD não está ultrapassado? Eu tinha até anotado aqui o ano dele, porque acho que ele é de 2003, se eu não me engano, quando manipulação tinha um outro significado, não tinha ainda todo o mercado de apostas. O Regulamento Geral da Competição, que é o regulamento da CBF, é algo que é sempre atualizado, mas o CBJD é de 2003, apesar do presidente da sessão ontem ter dito que não, que um exemplo disso para ele foi o caso do Paquetá na Inglaterra, que depois de visto de perto, né, depois de ter sido ter ido, né, para uma esfera maior, enfim, acabou sendo inocentado e sem pena nenhuma. Tá certo, Aline. Obrigado, viu, pelas suas informações aí. Acho que foi bem esclarecedor e enriqueceu aqui o nosso debate que vai começar agora.
Beijo pra você e também pras filhotas, pra Isabela e pra Lara, as lindas filhas da Aline. Obrigado e bom dia, viu, Aline? Obrigada. Obrigada. Se elas... comportaram, porque aqui dá para ouvir quando elas choram. Se comportaram. E elas com calça em dia, né, lógico? Com certeza. Porque aqui é amamentação mista, então o leite tem dobro. Beijo, Aline. Obrigado, bom dia pra você. Valeu pelas informações. Deu show, Aline. Deu show, cara. Eu acho que ela explicou bem como foi o julgamento e toda a polêmica que está por trás desse julgamento, desde o julgamento da primeira instância, né, em que ele tinha sido punido ali com os 12 jogos, e como, Vitor Sérgio Rodrigues, eu acho que a defesa do Flamengo teve muita habilidade, né? Foi hábil ali em conseguir desqualificar 2 artigos ali em que ele estava sendo acusado. Caraca, vamos lá que tem muita coisa para falar disso. A primeira coisa que eu vou reafirmar aqui, você que vai falar sobre isso com seu amigo, com seu colega, no bar, no trabalho, e que vai dizer, é um absurdo o Bauerman, o Nino Paraíba, todos os outros terem pegado 200, 300 dias, 720 dias, teve gente banida, é um absurdo isso ter acontecido e o Bruno Henrique não ter sido suspenso. De novo, os casos não têm nenhuma correlação. Os casos são completamente diferentes. Esses jogadores, os jogadores punidos na Operação Penalidade Máxima, eles foram assediados por uma organização criminosa, receberam dinheiro de uma organização criminosa para alterar algo do jogo para uma quadrilha, para alterar o jogo em benefício de uma organização criminosa, receberam dinheiro para isso, então por isso que eles foram julgados de forma muito mais grave ou muito mais pesada do que foi o Bruno Henrique. Então, para começar, de novo, acho que é dever nosso, os casos não têm nenhuma correlação. No caso do Bruno Henrique, não houve uma manipulação desportiva para a aposta. Eu acho que isso eu acho que isso cabe debate. Mas não houve uma organização criminosa chegando nele, dando dinheiro, e o Bruno Henrique aceitando dinheiro de uma organização criminosa para fazer isso. São casos, e essa é a natureza diferente dos casos. Dito isso, acho que está muito claro que o CBJD ele é incompetente. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como a Aline disse, que a base dele é de 2003, ele é incompetente para julgar um caso que faz parte do dia a dia hoje. Então, ele precisa ser atualizado. O Bruno Henrique foi desqualificado no artigo 243, dos 243 e 243A. E, na minha visão, a redação desses artigos possibilitaram que a defesa do Flamengo e do Bruno Henrique fossem muito bem. Por quê? Porque ele diz lá, 243, influenciar no resultado do jogo. O que é resultado? Não é só o placar. Depende. Depende do quê? Da tua interpretação. O que valeu para os auditores foi a interpretação defendida pela defesa do Flamengo e do Bruno Henrique, que resultado é especificamente o placar. Aí eles falaram, o jogo estava 2-1 para o Santos, o Bruno Henrique tomou o cartão, o jogo terminou 2-1 para o Santos. Então, o que o Bruno Henrique fez não influenciou no placar. Eu acho que é discutível. Eu acho que resultado não é só o placar. Resultado é tudo do jogo. Também acho. Mas prevaleceu a tese, graças à habilidade dos advogados do Flamengo e do Bruno Henrique, que não influenciou no resultado. Desqualificou o 243. 243A. Fazer alguma coisa que prejudique o seu time. Deliberadamente prejudique o seu time. É outra coisa que cabe debate. Por quê? Só que aí a defesa usou o argumento de que o Flamengo foi que pediu para ele tomar o cartão. Como eu disse aqui quando foi julgado na primeira vez, inclusive tá rolando um corte na internet, tratando como o corte do que eu falei na primeira vez como se fosse julgamento de atual. ontem. Eu ainda não falei, primeira vez que eu tô falando do julgamento de ontem é agora. Eu continuo dizendo que para mim é uma aberração jurídica você pegar uma infração, você admitir uma infração para livrar alguém de uma infração maior. Aí você vai dizer, mas forçar cartão não é infração. Não há esse entendimento claro. Ontem, a auditora Mariana Barreiras, que votou em penúltimo, e que votou pela condenação do Bruno Henrique, pela suspensão do Bruno Henrique, se eu não me engano, por 270 dias, ela falou, o Bruno Henrique e o Flamengo cometeram uma infração ao forçar o cartão. Então não é tácito. Ah, mas todo mundo faz. Ok, todo mundo faz. É uma coisa mas verdadeira. veladamente também, mas veladamente. Então, assim, o que a estratégia do Flamengo foi admitir uma infração, que é forçar um cartão. Já teve jogadores suspensos pelo STJD por forçar cartão amarelo. E ontem a auditora disse que isso é uma infração. Já foi suspenso Valdívia já por foi isso, suspenso, né? Outros também.
A auditora falou que isso é uma infração. O Flamengo usou a estratégia. Ele não me prejudicou porque eu orientei ele forçar o cartão. E aí essa tese prevaleceu de novo. E aí desqualificou do outro também. O fato é, o Bruno Henrique comprovadamente passou uma informação privilegiada que não deveria passar, e essa informação teve impacto no mercado de apostas. E só nisso que ele não foi absolvido, né? Na informação privilegiada, que era o código 191, né? Nisso ele não foi absolvido e pegou o pena máxima. Aí você vai dizer, mas 100 mil reais para o Bruno Henrique não é nada. É um ótimo debate também. Sim. 100 mil reais deve ser algo do tipo 1/15 ou mais, ou menos no caso, salário. Né? Do salário do Bruno Henrique. Beleza. Só que, como disse também o presidente da STJD, esse artigo ele é feito para o esporte geral do Brasil. Esse artigo pode julgar um jogador de handebol, pode julgar um ciclista, pode julgar qualquer... Que 100 mil reais tem uma outra magnitude, né? É muito dinheiro. Para o Bruno Henrique, 100 mil é pouco, porque ele ganha muito mais do que isso. Sim. Mas para um outro, então assim, e também não dava para você punir e falar assim, já que é o Bruno Henrique, em vez de 100, eu vou decidir dar 500 mil. Não pode. Você tem que julgar pelo que está no código. Sim. Então, assim, eu acho que o CBJD está incompetente para julgar um caso assim e passa uma sensação de impunidade. O Bruno Henrique foi absolvido? Não, ele foi punido pela pena máxima. Mas a pena máxima passa a sensação de ser branda, porque ele não vai ficar suspenso nenhum jogo de uma coisa que é gravíssima, que os jogadores sabem que ele não pode fazer, que eles são orientados, que está no código que não pode fazer, e no fim ele não vai ser suspenso. A sensação é que é uma pena branda, e inclusive passa a sensação seguinte, se você for forçar o seu cartão e você der essa informação... Você pode passar essa informação. Você não pode, você vai ser punido. Mas talvez, financeiramente, compense. Você vai pagar 100 mil... Se você tomar a pena máxima é 100 mil, você pode ganhar mais do que isso na casa de apostas. Você pode ganhar muito mais. Então, assim, a mensagem é muito ruim. Mas eu concordo que o CBJD é incompetente para julgar um caso assim. Tá na cara que isso precisa ser atualizado urgentemente. É aí que eu queria chegar, eu queria saber a sua opinião e a do Marcelo também, Wallace. É muito nítido que o nosso Código Penal desportivo, principalmente nesse aspecto, ele é um código velho e que não condiz com o cenário atual das bets, por exemplo, que patrocinam majoritariamente o futebol brasileiro. Eu acho que a gente precisa ter, a gente usa muito essa expressão quando a gente vai analisar a arbitragem, né? Que você precisa discutir a regra e a aplicação dessa regra. A regra, eu acho que o nosso CBJD, a regra que julga hoje a questão das bets, depois do boom das bets, ela é vergonhosa. Cara, tem 2 meses e meio que a gente estava sentado aqui nesse programa, não sei se o amigo era apresentador, Becker ainda não estava entre nós, mas eu e Vitor Sérgio estávamos aqui, eu falei, eu acho muito improvável que o Bruno Henrique tome jogos, porque o texto é muito mal escrito, o texto é muito mal feito. E aí, vamos pular do juridiquês para a vida real. A gente está falando, isso a gente foi impactado agora no caso do Bruno Henrique. Se você pegar o código, olhar ele me parece um código que não fala do futebol de hoje. Ali não está descrito o futebol de 2025. Principalmente no caso das bets. Mas tem várias coisas ali que elas precisam ser revistas. O código, hoje, ele é utilizado para punir jogadores, instituições, treinadores, em 2025, pensando no futebol de 2005. Que em 2005 nem máfia... Cara, esse código é feito diante da máfia do apito, gente. Esse código é estruturado antes da máfia do apito. Então, quando a gente olhou... Cara, eu acho... que é o caso dos jogos remarcados em 2005. Eu lembro que a gente leu aqui, falou... Edilson Pereira de Carvalho. A gente falou, cara, olha, esse texto aqui, se o Flamengo entrar como parte interessada nesse processo, dizer, cara, eu não me senti prejudicado, eu não tô prejudicado, eu combinei com o cara que ele ia fazer. A gente falou aqui, ele falou, cara, esquece, não vai dar. Não vai, porque é meio Saul Goodman mesmo, é Better Call Saul em algum momento. Você deixou uma fresta especial para alguém abrir uma janela. E aí o que eu acho que ontem, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas ontem, mais uma vez, o Código Desportivo de Justiça brasileiro saiu envergonhado. Não por ter feito a regra, não porque a regra foi cumprida, não porque essa era a regra, esse é o texto vigente, mas sim pela incapacidade de, gente, boom de bet no Brasil tem 5 anos, gente.
Tem 5, 6 anos. Como é que ninguém nunca sentou, olhou esse texto e falou, cara, a gente, com toda a vénia da palavra, a gente vai se fuder nisso aqui. Se acontecer alguma coisa, a gente vai se... E aí, ninguém olhou pra esse código e falou, cara, a gente precisa mexer nisso aqui. Me parece que foram não coniventes, assim, porque essa palavra pode passar a sensação de que tá conivente. Mas eles foram ingênuos. Sim. No mínimo. Mas assim, ingênuos não sei, mas foram descuidados. Incompetentes. Não atuam. Incompetentes. Por isso que eu falei, o código é incompetente de julgar. E só pra falar rapidinho, Roberto, pra você ver, e isso acontece direto na justiça, no juridiquês, isso acontece direto nas leis, não só esportivas como todas, que são palavras que ficam no meio do texto comum, que ajudam a estratégia do direito. Defesa. E os advogados não tem nada com isso. O advogado tá lá para defender o cliente dele. É para fazer isso. Quando você bota assim, influenciar no resultado do jogo, a palavra resultado, ela é desnecessária. Ela abre brecha para diferentes interpretações. Ela abre brecha para isso. Que tira a palavra resultado. Influenciar no jogo. Pronto. Um cartão amarelo influencia no jogo. Claro. Porque ele vai para a súmula. Ele está lá. Se você tira a palavra resultado, influenciar no jogo, o Bruno Henrique pegaria... A defesa não ia ter o argumento, porque influenciar no jogo, um cartão influencia no jogo. Mas o cartão do Bruno Henrique não influenciou no resultado do jogo. Sim. Então, aí a defesa pega. Resultado é placar. Placar continuou igual. Ele tá desqualificado. Então, e foi feito. E só pra deixar claro, a regra foi cumprida. É isso. A regra foi cumprida. A defesa está certa. A defesa está certa. Ela tinha assim, tá aqui, o que pode fazer? Ele falou, a palavra resultado, ela deixa a interpretação. Eu vou por esse lado. E foi competente. O Michel Assef é um baita do advogado, o William é um baita advogado, o do Bruno Henrique, que eu me esqueci o nome, não conheço, mas os dois são baita advogados. Eles fizeram a estratégia. Mas aí eu acho que os auditores, eles sabem o que está escrito no código, eles sabem o que aconteceu. Eu também acho que, assim, você pode procurar motivos no juridiquês para absolver o Bruno Henrique da punição de jogos, e eu acho que não esse é o papel dos auditores. O papel dos auditores é entender que, esse cara tomou um cartão amarelo que não foi combinado com o irmão, é bom dizer isso. Não é que ele combinou com o irmão dele, cara, eu vou tomar um cartão nesse jogo, então aposte nesse jogo. Ele avisou pro irmão quando o Flamengo pediu para ele tomar cartão. Tanto que na troca de mensagens tem, eu não vou reclamar, eu só tomo um cartão antes se eu precisar fazer uma falta. Mas ele fala, quando que o Flamengo pediu para você tomar cartão? Ele falou, contra o Santos. Que dia? Procura no Google. É uma boa resposta para muitas mensagens que mandam pra gente na internet. Toma um ticket aqui, ó. Mas, cara, mas assim, ele tomou um cartão amarelo que foi combinado com o clube, ok, não foi combinado com o irmão, mas que foi combinado com alguém e que influenciou o mercado de apostas. Então, acho que ele merece uma punição maior do que simplesmente 100 mil. Por isso, acho que os auditores tinham motivos para absolver, porque, o código... Não é que o código está algemando os auditores que eles só podem entregar aquele tipo de julgamento. Tanto é que 3 votaram para ele ser suspenso. O placar foi 6-3, que dá mais... Não foi unanimidade, não foi 9-0 de dizer, não tem... 3 pessoas acham que o Bruno Henrique 3 auditores acham que o Bruno Henrique deveria ser punido em jogos ou dias, né? Ou jogos ou dias. Teve gente que votou para 270 dias. Teve uma auditora que votou para manter os 12 jogos, outros 2 para 270 dias. Então, assim, tem esse elemento. Só que ali é um colegiado. Colegiado, quem tem mais voto vence. E a minha questão é que o que ele fez é muito errado. O que o Bruno fez é muito errado. Menos errado do que o Bauerman e os outros? Menos errado do que o Bauerman e os outros, porque eles se envolveram com uma quadrilha. Mas que é desproporcional a punição que ele pegou pro que ele fez, eu acho desproporcional. Que ele não pegue nem um jogo, passa uma mensagem muito ruim. E se for simplesmente ler o texto é ruim, não tem o que fazer, não precisa de 9 seres humanos estudados para fazer aquilo. Então eu acho que esses 9 seres humanos, ou 6 desses 9 seres humanos que estavam lá para fazer aquilo, que são estudados e tal, acharam um motivo para absolver o Bruno Henrique. Sim, estão mais preocupados com o juridiquês do que com o futebol. Então, acho que tem um erro muito grande ontem do STJD de absolver o Bruno Henrique de uma punição de jogos. Tem um erro muito grande, Ele fez, por motivos diferentes, por vias diferentes, algo que os outros fizeram. Tomar um cartão amarelo que influencia no mercado de apostas. Então ele merece uma punição que seja proporcional, diferente dos outros que pegaram 120 dias, né? Os outros? Não, pegaram mais. Teve gente que pegou 540, teve gente que pegou 360, teve gente que pegou 720 e teve gente banida. Então eu acho que é absolutamente desproporcional e eu acho que às vezes os advogados, auditores, não sei o quê, eles se envolvem demais com a lei e de menos com a realidade. A realidade ontem ficou em segundo plano. Mas isso é a base praticamente da justiça brasileira, se você for olhar como um todo. Se você olhar a Constituição de 88, tem vários locais ali que você consegue há brechas e há espaços para que tudo bem, aí eu poderia te dizer aqui que é o mundo inteiro, mas eu não conheço o mundo inteiro para poder te afirmar com essa capacidade. Por isso que eu estou falando do Código Brasileiro como um todo.
Mas é a realidade do nosso código, da nossa maneira de enxergar a justiça. E eu acho que o cerne da questão é esse, cara. É equivocado. O cerne da questão é esse. Juridicamente, legalmente, a decisão, ela não é questionável. De maneira legal, né? Ela pode ser ou não. Eu acho que ela pode ser questionável, pode não dá ser pra dizer que ela mas não é dá... errada. Exato. Ela não é execrável. Ela não é errada, mas ela é questionável. Mas moralmente é, né, gente? Então, moralmente esse é o ponto que eu quero dizer. Esse que é o ponto. Eu concordo com os 3 auditores que, considerando, fazendo uma análise do que foi feito, dava para você enquadrar ele como ele tendo influenciado no resultado. Porque um cartão amarelo vai para a súmula. Um cartão amarelo pode decidir. Porque olha o precedente que isso abre, cara. Pode decidir isso o campeonato. É muito louco. A vaga na Série C. Abriu uma jurisprudência. A vaga na Série C deste ano, Náutico e Brusque, estava indo para o cartão amarelo até o Náutico fazer o gol da vitória, faltando 5 minutos. Sim. A vaga, quem subiria da C para B, seria decidido no cartão amarelo. Influencia o resultado não de um jogo, mas de um campeonato. Era o Brusque. O Brusque estava subindo em cima do Guarani no cartão amarelo. Aí o Náutico fez 2-1, subiu um. Bem lembrado. Pô, é raro você chegar no cartão amarelo como critério de desempate. Mas isso está previsto. Mas está então, em regulamento. Eu acho que poderia perfeitamente ter a interpretação de que isso afetou o resultado. É a minha interpretação e a interpretação dos 3 auditores que votaram para punir o Bruno Henrique com dias ou jogos. Mas o que prevaleceu foi, por competência do Flamengo, da defesa do Bruno Henrique, prevaleceu a ideia de que ele não poderia ser julgado pelo aquele... Tanto é, olha só, aqui na nossa tela tá Bruno Henrique absolvido. Ele não foi absolvido, ele foi considerado culpado. Só que só no artigo pena 191, é tão branda que a sensação que dá é o quê? Que ele foi absolvido. Ele foi absolvido no 243, não, ele não foi absolvido, ele foi desqualificado. Ele foi nem julgado. Desqualificado é dizer, ele não, palavra correta. Ele não pode ser julgado no 243A e no 243. E que ele pode ser julgado no outro. Nesse que ele foi julgado, ele foi punido, ele não foi. Só que a sensação qual é? A sensação é de impunidade. E só para fechar mesmo, porque a Aline trouxe o que falou o presidente do STJD sobre o Paquetá. Ele está completamente equivocado no que ele está falando. Ele está completamente equivocado. O Paquetá foi inocentado exclusivamente porque na decisão da arbitragem está lá que quem acusou o Paquetá não conseguiu provar que ele fez. O do BH há a prova, né? No do BH, ele foi considerado culpado em ter passado informação privilegiada. Então, assim, o presidente da STJD falou algo incorreto. O Paquetá foi absolvido, isso está escrito textualmente, se quiser só procurar no Google, como diria Marcelo Beck, como diria o Bruno Henrique para o irmão, só procurar no Google. Ele não foi inocentado porque o mérito disse que ele não tem culpa. Ele foi inocentado porque, segundo quem julgou, quem acusou, a FA, não teve competência para provar que ele fez. E aí, base do direito, do direito ocidental, pelo menos, você tem que provar que o cara fez. Se você não provou, ele é inocente. Foi isso que está oficialmente. Então, o presidente da STJD fez uma correlação completamente... Presunção de inocência. O presidente da STJD fez uma correlação completamente indevida do caso do Bruno Henrique com o caso do Paquetá.